Vamos lá. Poesia lírica, tá? Nós vamos estar voltando. Eu já iniciei essa matéria com vocês, tá? Antes do segundo bimestre lá ter terminado, antes de falar lá da parte da escansão dos versos, porque a escansão é importante para essa parte da poesia lírica, onde nós vamos estar falando do trovadorismo e do humanismo, tá? Então, é a poesia lírica, que é a matéria do terceiro bimestre. Então, vocês já viram um pedaço, uma parte. Então, agora nós vamos aprofundar mais o conhecimento e nos prepararmos para a terceira etapa agora, que é provavelmente a parte da sondagem do teste do terceiro bimestre. Poesia lírica, épica e satírica, né? A poesia lírica é a forma de poesia que surgiu na Grécia Antiga. Originalmente é feita para ser cantada, acompanhada de uma lira, né? Que é a flauta, é o violão, é o acompanhamento deles, é uma poesia cantada, tá? Na poesia épica, um narrador conta a história. A poesia satírica é uma técnica literária ou artística que ridiculariza um determinado tema, indivíduos, organizações, estados, geralmente como uma forma de intervenção política ou outra, tá? Com o objetivo de provocar ou evitar uma mudança. Então, essa poesia lírica é uma poesia que surgiu na Grécia e que ela é feita para ser cantada, acompanhada com a flauta e a lira. Cantigas trovadorescas, então estamos de um trovadorismo, então falamos de cantigas trovadorescas. Poesia lírica. União de poesia e música, então ela é cantada. Textos medievais eram divulgados de forma oral. Presença de constantes rimas, estudamos rimas. Memorização das cantigas. Os cancioneiros são as coletâneas de cantigas manuscritas. Então, os cancioneiros são o quê? Uma coletânea de cantigas manuscritas. Vai estar lá tudo manuscrito, tudo escrito bonitinho. Então, aquilo ali eu digo que são o quê? Os cancioneiros. Então, os cancioneiros são as coletâneas das cantigas manuscritas. Cantigas de amor e de amigo, tá? Eu lírico, masculino. Então, na cantiga de amor, o eu lírico é masculino. Sofrimento pelo amor não correspondido. Então, na cantiga de amor, eu tenho o eu lírico masculino e eu vou falar de um sofrimento, de um amor não correspondido. As damas idealizadas inacessíveis são identificadas pelas suas qualidades físicas, morais e sociais. Então, na cantiga de amor, quem canta, que fala, o que? O eu lírico é um homem cantando. O eu lírico masculino. E é sempre o quê? Sofrimento de um amor não correspondido. Cantigas de amigo, eu lírico feminino. Cantigas de amor, eu lírico masculino. Cantigas de amigo, eu lírico feminino. Saudade e ausência do amigo, né, do namorado, que falava amigo, mas era o namorado. Mais otimistas, pois trata de um amor que é real, que ocorre entre pessoas de condição social semelhante. Então, na cantiga de amigo, um eu lírico feminino, e é uma saudade, já não é um sofrimento. E são pessoas que têm a mesma classe social semelhante. Cantigas de amigo. Enquanto nas cantigas de amor, o eu lírico é um homem, nas cantigas de amigo, o eu lírico é uma mulher, embora os escritores todos fossem homens, tá? Então, são homens que escrevem. A mulher, nesse tempo, não tinha voz para estar escrevendo e fazendo as coisas, mas a indicação do eu lírico, subjetivo, de cada uma era um gênero diferente, tá? No de amor, é um homem. No de amigo, uma mulher.
A palavra amigo, nestas cantigas, tem o significado de namorado, tá? Então, não é de amigo, o amigo, o significado é o namorado. O tema principal é a lamentação da mulher pela falta do amado, é a saudade. Cantigas de amor, autoria masculina, sentimento masculino, origem provençal, ambiente palaciano. Idealiza a mulher pela qualidade física, moral e social, tá? Aqui eu coloquei um exemplozinho. Aqui está a divisão das cantigas trovadorescas, porque nós estamos no trovadorismo. Cantigas líricas, amor e amigo. Então, lírico, está falando do amor, do sentimento, do sofrimento. E a satírica, de escárnio e de maldizer, tá? Então, as cantigas trovadorescas são divididas em quê? Líricas, satíricas. As líricas de amor, de amigo, satíricas de escárnio e de maldizer. Cantigas de escárnio. Nestas cantigas, o nome da pessoa satirizada não aparece, então ela é feita de forma indireta. O nome da pessoa que está sendo satirizada, aquela brincadeira, não aparece, tá? As sátiras eram feitas de forma indireta, utilizando-se de duplo sentido. Então, eu estou falando, estou brincando com o nome da pessoa, mas eu não estou divulgando. O nome está sendo feito implicitamente. Aqui está, ó, faz uma crítica de uma pessoa, a pessoa criticada não é identificada, uma linguagem trabalhada cheia de sutilezas, trocadilhos e ambiguidades, o que eu quero dizer, mas não estou dizendo. Então, eu dei uma ideia ambígua, então tem duplo sentido. Ironia, subentendidos. Então, por que é subentendido? Porque é indireto. Eu tô e não tô. A pessoa tem que ler bem, né? Identificar bem na hora da cantiga, porque está sendo feita uma crítica, mas é indireta, implícita. Cantigas de maldizer. Através delas, os trovadores faziam sátiras diretas. Então, na de maldizer é o quê? É algo direto, é algo explícito, chegando muitas vezes a agressões verbais. Então, aqui colocou mesmo o nome da pessoa, a pessoa sabe que é para ela. Em algumas situações eram utilizados até palavrões. O nome da pessoa satirizada podia aparecer explicitamente na cantiga ou não. Então, aqui pode aparecer ou não, mas o mais viável, o mais provável é que apareça mesmo o nome da pessoa. Cantigas de maldizer. Através delas, os trovadores faziam sátiras diretas, chegando muitas vezes a agressões verbais. Em algumas situações eram utilizados palavrões. O nome da pessoa satirizada podia aparecer explicitamente na cantiga. Então, na de escárnio aparece? Não. É feita de forma indireta. E na de maldizer? É feita de forma direta, podendo ser utilizado até mesmo palavrões, agressões verbais. Aqui eu vou deixar esse quadro, tá? Esse quadro vai ficar disponibilizado lá na plataforma mais uma vez. A de escárnio é uma sátira indireta, a de maldizer é uma sátira direta. Linguagem grosseira, chula, recorre a termos obscenos. Significados explícitos, então eu estou falando na lata, de forma direta, o que eu quero. Na de escárnio, não. A sátira dificilmente ela aparece. Por quê? Eu vou utilizar ambiguidade, duplo sentido. A pessoa precisa de uma maior interpretação para entender o que está acontecendo. Tá? Significados implícitos, eu preciso prestar atenção, porque o nome da pessoa está ali, a pessoa qualquer ofender, fazer uma sátira, uma brincadeira, está implícito ali. A poesia palaciana. Só um minutinho aqui, que eu vou dar uma paradinha aqui para ver o documento aqui da aula. Só um minutinho. Tá.
Vamos lá. Poesia palaciana, ao contrário da trovadoresca, que estava associada à música e era cantada, bailada, dançada, a poesia palaciana foi elaborada para ser lida, tá? Recitada nas cortes. Então, a poesia palaciana ela é lida, ela é recitada. A trovadoresca ela é cantada, tá ok? Então, a trovadoresca é uma poesia cantada, é uma música. E a poesia palaciana, ela é elaborada para ser o quê? Recitada, para ser lida, ok? Então, a trovadoresca é para ser cantada e a palaciana é para ser lida, recitada. Essa é a grande diferença, mas ambas estão no trovadorismo. Trata-se de uma poesia mais moderna, o tempo está passando, né? Pode deixar de receber acompanhamento musical e exige mais do poeta. Ou seja, agora ele vai estar declamando, ele vai estar recitando. Então, ele precisa utilizar mais o som das palavras, as rimas, usar mais a fonética, tá? Então, a palaciana é para ser recitada e não precisa de acompanhamento musical. Poesia palaciana. A maior parte desta poesia palaciana foi compilada por Garcia de Rezende, foi escrita em 1516 no Cancioneiro Geral, que é o cancioneiro, são os documentos lá manuscritos. Entre os poetas mais destacados dessa antologia poética, contam-se o próprio Garcia de Rezende, o Gil Vicente, que nós veremos, que está lá no Barroco, Bernardino Ribeiro, Sá de Miranda, entre outros. Quadro geral do desenvolvimento das literaturas portuguesa e brasileira. Literatura portuguesa, porque a nossa vem acompanhando essa literatura, tá? Trovadorismo e humanismo. Tá? O humanismo nós vamos ver semana que vem. Século XII a XIV, cancioneiros. Os cancioneiros são o quê? Os documentos manuscritos. Eles escreviam os manuscritos e depois eles recitavam, eles cantavam, né? Que é uma poesia cantada. A poesia trovadoresca é uma poesia cantada, tá? São as cantigas. O humanismo, está faltando um aqui, século XIV. O cancioneiro, perdão, século XV, 14 aqui. Humanismo, século XV. Cancioneiro geral, Fernão Lopes e Gil Vicente, tá? Cancioneiro, ouviu cancioneiro são o quê? São os documentos manuscritos. Cancioneiros são os documentos, são as cantigas manuscritas, tá? Então, hoje estamos falando de trovadorismo, as cantigas trovadorescas e a poesia palaciana. Semana que vem eu vou falar do humanismo. Trovadorismo, eu coloquei o conceito do que é movimento poético ou escola literária dos trovadores, poetas líricos, né, de origem francesa, veio da França, esse tipo de cantiga, esse tipo de poesia lírica. Trovadorismo português, movimento lírico associado à primeira fase da história de Portugal. Então, especialmente no final da Idade Média. Então, nós estamos na era medieval, tá? Então, o que é o trovadorismo? Movimento poético ou escola literária de trovadores. São os poetas líricos, poesia lírica. Deixei esse quadro aqui, ó, os cancioneiros. O que são os cancioneiros, né? São as escritas, as compilações manuscritas. Então, tudo isso ficou manuscrito, ficou escrito. Então, eu digo que esse conjunto são o quê? Cancioneiros. Tem os da Ajuda, é assim chamado por ter sido encontrado na biblioteca do Palácio da Ajuda, em Lisboa, e é o mais antigo dos cancioneiros conhecidos. Então, quando eu falo cancioneiro da Ajuda, é o quê? É o mais antigo dos cancioneiros, tá? Contemporâneo dos trovadores. São 310 cantigas de amor. Então, a Ajuda é o quê? Aquele que está lá, são os manuscritos. Cancioneiros da Vaticana, tá aqui, ó. Seu nome deve-se ao fato de ter sido encontrado na Biblioteca do Vaticano.
É a cópia de um manuscrito anterior e contém 1.205 cantigas. Então, são os manuscritos, são os cancioneiros, tá? Biblioteca Nacional, atualmente se encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa e é uma cópia italiana de manuscritos anteriores e pertenceu a um humanista italiano, Angelo Colozzi, integrado mais tarde à Biblioteca do Conde Brancucci. Por isso, foi por muito tempo conhecida como Cancioneiro de Colcucci, Brancucci. Então, o que são os cancioneiros? São os manuscritos. Aqui eu deixei o significado e cada um dos cancioneiros. O cancioneiro da Ajuda, cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro da Biblioteca Nacional. Então, cancioneiros são os manuscritos das cantigas da poesia lírica trovadoresca. Aqui eu deixei esse quadro, porque estamos na era medieval, estamos no feudalismo, o trovadorismo está ligado ao feudalismo. Aqui, ó, o rei, sucereno dos sucerenos, é o top, né, o topo da pirâmide. Depois, a alta nobreza, que são os senhores feudais, duques, condes, o alto clero. Quem é alto clero? A Igreja Católica, os arcebispos e os cardeais. Depois, eu tenho aqui no meio da pirâmide os cavalheiros, os bispos e monges, e lá embaixo, no final da pirâmide, camponeses e os servos e soldados, tá? Então, essas cantigas, elas são o quê? Elas são voltadas para, lá na era medieval, no feudalismo, tá? É uma linguagem culta? Não, é uma linguagem mais popular. É uma linguagem que vai estar mais voltada para o povo também, tá? Cancioneiro Geral, lá, é o livro que reúne poemas escritos em castelhano e em português entre os séculos XV e XVI. Então, quando eu falo em cancioneiros, os cancioneiros são os manuscritos, são as compilações manuscritas, tá? Das cantigas. Atividade de aula, vocês vão diferenciar a poesia palaciana de trovadoresca e diferenciar escárnio de maldizer, tá? Podem ir fazendo aí, por favor. Estou aqui aguardando, não demorem por causa do tempo.
Podemos fazer a correção? Podemos. Podemos. Vou colocar aqui a número 1, poesia palaciana. A poesia palaciana é aquela feita o quê? Para ser recitada, lida, né? Uma cantiga, é. É uma poesia feita para ser recitada, tá? Ou seja, né? Recitada ou lida. E as trovadorescas? As trovadorescas são o quê? Poesias feitas para serem o quê? Cantadas, né? Acompanhadas por flauta ou lira. Acompanhadas por flauta ou a lira, ok? Então, a palaciana é para ser recitada e a trovadoresca é para ser cantada, acompanhada por música, pelos instrumentos musicais, flauta ou lira. A outra não. A outra, ela exige mais do poeta, né, de quem for recitá-la, ela vai exigir que ele trabalhe com os sons, com as rimas, tá? 2. Cantiga de escárnio e de maldizer. Escárnio. A cantiga de escárnio é o quê? É aquela feita de forma o quê? Indireta, né? O nome de quem eu estou fazendo a sátira não aparece, é implícito. Forma indireta. O nome de quem eu estou fazendo lá a sátira fica implícito. Então, o nome de quem foi feito a sátira vai ficar implícito, vai ficar escondido, tá? E a de maldizer já é o oposto, é de forma direta. Forma direta, ou seja, o nome da pessoa, né? O nome aparece. Ou não, né? Aparece ou não. E eu faço o uso de agressões verbais. Espera aí. Vou colocar aqui do lado, ver se dá. Uso de agressões verbais e até palavrões, tá? Então, na de maldizer, o nome está aparecendo de forma direta ou não, vai depender da pessoa, mas na maioria das vezes o nome aparece. Eu faço uso de agressões verbais e até mesmo de palavrões. Então, a de escárnio é de forma indireta, a de maldizer de forma direta. Na lata, eu vou lá e coloco mesmo o nome da pessoa, utilizo agressões, palavrões, então uma é bem diferente da outra, ok? Printem a tela aí, copiem.
Pode apagar? Pode Pode, apagar. professora. Nenhuma dúvida? Tá tudo ok? Palaciana, trovadoresca. Atividade de casa. Eu vou falar aqui o trabalho de casa. 1. Quais são os tipos de cantigas trovadorescas? Com auxílio do material, esse material que eu vou estar deixando lá na plataforma, dá para fazer perfeitamente o trabalho de casa. As poesias palacianas eram produzidas para serem declamadas ou cantadas. Explique. 3. Por que a linguagem do trovadorismo português era popular e produzida para ser cantada pelos jograis? Eu falei lá a respeito da pirâmide, tá? Cite características das cantigas de amor. Cite características das cantigas de amigo. Por que o trovadorismo corresponde ao feudalismo? 7. Livro didático, volume 1, parte 2. Capítulo 22, da 216 a 223. Oficina de imagens e discurso poético. Aqui vai estar falando sobre imagens, tá? Interpretação de texto na parte literária de literatura. Caso houver alguma dúvida, eu faço a correção com vocês aqui, tá? Mas eu vou fazer a correção com vocês aqui. Tá? Porque a matéria tá diferente, mas aqui estou trabalhando imagens e aqui vocês não podem ficar sem ver a matéria de trovadorismo que cai muito no vestibular, cai a beça, tá? Então, vamos fazer o trabalho até às 6 com auxílio da plataforma, com todo o material do slide que eu vou estar deixando lá. Aqui, livro didático, vamos usar o livro didático, porque agora, de acordo com a BNCC, trabalhando imagens, eu vou fazer o gabarito e faço a correção com vocês aqui no Zoom da próxima aula, tá? Vocês vão ter uma semana para estar entregando o trabalho. Então, façam os trabalhos e mandem os trabalhos pelo e-mail, tá bom? E a aula que vem eu faço essa correção, vou colocar o gabarito dessa correção, mais a da número 7, que é do livro, vou trazer tudo aqui, o gabarito, e nós vamos estar fazendo a correção aqui, e quem tiver alguma dúvida, eu vou estar retirando dúvidas aqui a respeito do trovadorismo, mais o capítulo aqui do capítulo 22 do livro de vocês, ok? E vou estar entrando na outra parte, que é o humanismo, tá bom? Então, semana que vem, correção na aula de literatura, correção desse trabalho, correção do livro, retirando dúvidas, que através da correção a gente tira dúvidas, e lançando a próxima matéria, tá bom? Que é tudo matéria do terceiro bimestre, inclusive essa aqui de trovadorismo. Tá bom. Obrigado pela presença de vocês. Façam os trabalhos de casa, não deixem de enviar os trabalhos, porque os trabalhos ajudam. Sempre o aluno está precisando de um ponto, o aluno que está sempre presente na aula, entregando os trabalhos, tá? Então, façam o trabalho. Qualquer dúvida, me chama lá no Telegram, que eu vou estar auxiliando vocês, tá? Vou estar ajudando, e semana que vem eu vou, além de depois postar o gabarito lá, como eu sempre faço, eu vou fazer a correção com vocês aqui, tá bom? Tá ok? Tudo certinho? Eu já anotei o nome de quem está presente na aula. Até sexta-feira, na sala de redação, não faltem, que eu vou estar recapitulando e vou estar entrando na matéria nova de terceiro bimestre, tá bom? Então, não faltem a nossa aula. Eu vou postar depois o link lá para sexta-feira, para a nossa aula de sexta-feira de redação, tá bom? Daqui a pouco eu coloco o material lá na plataforma. Fiquem com Deus e até sexta-feira. Qualquer dúvida, me chama no Telegram. Tchau, gente. Tchau.